boys e de girls! Olá, meninos e meninas! Vamos começar a nossa English Class de hoje? É isso mesmo, a aulinha de inglês começando nesse momento e eu já falo para vocês. Já pegaram aí a caneta? Já pegaram o papel para fazer a anotação? Então, caderninho organizado, caneta em mãos e vamos para o tema de hoje. Bom, tema de hoje super especial, preparei especialmente para você, é isso mesmo. Gente, polissemia é o nosso tema e aí em casa você deve estar se perguntando, o que é isso? Gente, como o tema já completo, ele diz assim, ó, são os vários significados que existem dentro do mesmo vocabulário, ou seja, dentro do mesmo campo semântico. Deu para compreender? Ainda está com dúvida? Então não sai daí porque nossa aula de hoje ela é super leve, super tranquila e está dentro das várias possibilidades que a palavra pode te dar. É isso mesmo. Uma única palavra, ela pode ter vários significados em inglês. Por isso que é muito bom a gente saber, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, os significados que as palavras podem nos dar. Porque em português a gente tem a mesma coisa, gente. A gente tem uma única palavra que pode ter determinados significados que nem a gente nunca pensou que ele teria. E isso acontece também na língua inglesa. Mas antes da gente entrar, mergulhar a fundo no tema da aula de hoje, vamos saber o objetivo, que é este, ó, apresentar os vocábulos em inglês, mostrando seus diversos significados, dependendo do contexto em que forem inseridos. Gente, a gente tem muitos, mas muitos significados para uma única palavra. Certinho? Mas vamos saber mais um pouco a partir de agora. Bom, polissemia, o que é? Então você já deve estar se perguntando quando eu comecei a divulgar aí o tema da aula de hoje, tá? Então se a gente der uma olhadinha na palavra, é exatamente isso. Significados que as palavras podem ter. Então uma única palavra, ela pode ter vários significados. E como é que eu sei cada significado, gente? Aí você precisa estudar, aí você precisa praticar. Porque em qualquer idioma o segredo é esse. É você usar a palavra em determinados contextos. Deu para compreender aí? A gente vai ter vários exemplos na aula de hoje de palavras que podem ser empregadas em contextos diferentes, com significados diferentes. E aí você vai se deleitar nessa aula. Então vamos saber mais um pouquinho. Bom, como eu já falei, é o conceito, tá, da área da linguística, ou seja, da área do conhecimento aí sobre línguas, mais especificamente no campo semântico, tá? Dentro da gramática a gente tem um campo morfológico, temos também um campo semântico e é isso que a gente vai ver, o campo semântico da palavra. A gente vai estudar aí os significados dela e utiliza para definir algo que possui vários significados. Então está aí definidíssimo o que seria polissemia dentro da nossa gramática. Gente, se a gente olha assim, a gente diz, não, mas isso está parecido muito com português. E quem disse que não se associa quando a gente está falando de polissemia? Se associa e muito. Se você já domina aí a gramática da polissemia na língua portuguesa, então essa aula de hoje vai ser ainda mais tranquila de você conseguir entender. E aí você só faz o segundo trabalho, que é compreender as palavras, saber pronunciar e também saber os significados, certo? Bom, gente, polissemia, ainda sobre o tema, certo? É a propriedade da palavra que apresenta significados distintos. Então, como eu falei para você, se a gente coloca uma palavra, às vezes ela pode estar com a possibilidade de ser um verbo, e aí ela vai dizer os significados, mas também ela pode estar com o significado de um substantivo, ou talvez, se houver um acréscimo, ela pode se transformar num adjetivo. Então, são essas transformações. E para a gente entender um pouquinho dessas transformações das palavras, é bom você aí já ir lembrando um pouquinho de sufixo, tá? Prefixo, que pode ter a ver também com esse acréscimo de pedacinhos, de fragmentos nas palavras. Então, uma palavra polissêmica nada mais é que aquela que possui
vários, múltiplos significados. E outra coisa, não é porque a palavra ela pode ter vários significados que ela vai ser pronunciada de forma diferente quando ela estiver em diferentes contextos. Não. A pronúncia vai continuar a mesma, embora os significados sejam diferentes. Certo? Tá dando para compreender aí? Então, tua pronúncia, tua escrita vai permanecer. A única diferença aí é o significado que ela está dando dentro de uma frase. Certinho? Bom, antes de nós irmos para o exemplo, quando a gente fala de polissemia, principalmente na língua inglesa, então é bom a gente estudar os vocabulários, ou seja, as palavras. Então, se você em casa tem um dicionário, então pega esse dictionary, pega o teu dicionário e começa já a rever palavras e observa quais são os significados que elas podem te dar. É a partir daí que você já vai interagir com os diversos significados. Pensou numa palavra agora em língua inglesa? Então faz esse trabalhinho, vai no dicionário, pega aquela palavra e vê quais são as possibilidades. O dicionário pode dizer que ela pode ser verbo, e aí vai dizer quais são os significados para aquela palavra na forma de verbo. Tem palavras que podem ser também substantivos, e o teu dicionário ele vai dizer quais são os significados quanto àquela palavra ser substantivo. Há palavras que também podem ser adjetivos, e olha, a mesma palavra. Isso a gente tem também na nossa língua portuguesa. Quando você pega um dicionário, você também vai analisar quais são os significados que aquela palavra pode trazer e aí você vai inserir em diferentes contextos. Fez essa assimilação aí? Fez a associação de uma linguagem com a outra? Então, perfeito para você, certo? Agora vejamos a seguir alguns exemplos de palavras polissêmicas. A mesma palavra que pode ter vários significados e ela pode ser inserida em diferentes contextos. Analisa. Bom, eu trouxe aí, gente, o caso aí do sufixo ed. E quando a gente olha aí esse sufixo ed, a gente lembra logo de quê? Simple past, que é o passado simples. Se a gente tem esse tempo verbal aí, simple past, a gente vai lembrar que o ed é utilizado para quem? Para os verbos regulares. Então, se eu tenho já isso na cabeça, simple past, passado simples. Ed é colocado no final dos verbos que são regulares e que estão no passado simples. Fez a assimilação? Então, perfeito. É aí que começa o primeiro caminho. Analisa bem a palavra que eu tenho abaixo. Ó, no primeiro quadrinho branco eu tenho ask. Ask, que a princípio, sozinho lá, é o verbo aí pedir, perguntar, tá? E se a gente acrescenta aí esse sufixo ed, esse pedacinho ed, ele já se transforma no verbo aí, ó, no passado. Então, ask, asked. Então, a gente tem pediu, quando ele está com o sentido asked, quando ele está com o acréscimo do ed, certo? E aí a gente tem, isso aí pode ser um caso de polissemia? Sim. O teu verbo, através da transformação, ele já se tornou em forma de passado. E aí eu posso utilizar essa palavra asked em situações que me remetam aí ao passado. Então, é um verbo. No inglês, a coisa é muito enxuta, gente. Na língua portuguesa, a gente tem as conjugações. Eu pedi, tu pedistes, e assim sucessivamente. Já no inglês, quando a gente joga aí no passado, e esse passado é simples, como é o caso que vocês estão vendo aí na tela, o simple past, então o teu verbo asked, que está no passado simples, ele permanece da mesma forma, mesma pronúncia e mesma escrita. E aí, ó, ele pode ser no sentido de pediu, pode ser no sentido de perguntou, vai depender de quando ele está inserido, em que contexto ele está inserido. Se vai ser no sentido de pedir ou no sentido de perguntar. Estão entendendo por aí como é a coisa? Então, vamos continuando. Temos aí, continuando também com esse caso aí de polissemia, com a finalização dos verbos em ed. Então, temos a primeira parte que diz assim, ó. Ele serve para formar o passado simples dos verbos regulares. Acabei de dizer.
Então, o verbo aí eu já troquei, tirei o ask, que a gente viu no exemplo anterior, e coloquei o work, que é o verbo trabalhar, tá? Então, no infinitivo, to work. Aqui eu só trouxe a palavra work, para a gente analisar. Analisa aqui, quando a gente coloca aí um ed, ele é um verbo regular, por isso que ele ganha um ed. Quando a gente colocou um ed, quando a gente acrescentou esse ed, ele já se transformou em trabalhou. Então, se eu coloco o meu verbo na forma de work, essa primeira forma, ele tem um sentido de presente. Mas se eu coloco na forma de passado, worked, ele já tem um sentido aí, ó, passado, trabalhou. Entenderam agora? Vamos ao exemplo que diz assim, ó, he worked a lot last night. Então, se eu tivesse colocado he e a forma de presente, o meu verbo work, ele ganharia um S. A gente lembra que um pouquinho aí de presente simples, que é quando a pessoa de he, she, it, ele ganha S, ES ou IES. Então, a gente tem essas particularidades. Mas, voltando aqui, se não é presente, eu quero trabalhar o passado, e o passado é nada mais que acrescentar o ED no verbo work. Então, transformei em passado, ficou he worked a lot last night. Worked, trabalhou. Ele trabalhou muito ontem à noite. Certo? Entenderam aí que só com duas letrinhas nos verbos regulares eu já transformo em outro sentido? Sentido de presente passa a ser sentido de passado quando a gente acrescenta ed. Certo? Bom, temos aí o caso do verbo play. Play eu coloquei aí como jogar, mas play também pode ser tocar, no caso de tocar algum instrumento, e pode ser também brincar. Então, a gente já viu aí que ele tem três sentidos, né? Ele pode ser usado no sentido de brincar, pode ser usado no sentido de jogar e pode ser também usado no sentido de tocar, no caso, tocar instrumento. Se a gente tem essas três possibilidades, então olha o caso de polissemia que eu tenho aí. Já o meu verbo play pode ser inserido em três possibilidades diferentes. Play, aí está indicando o verbo jogar, e eu coloquei no passado e só acrescentei aí o sufixo ed, e ficou played, played. E aí o verbo se tornou jogou, tá? Que poderia ser brincou, ou poderia ser tocou algum tipo de instrumento, acompanhado aí com algum instrumento, certo? Vamos ao exemplo aí que diz, I played chess. Played, o verbo aí, ó, passado, I played chess, eu joguei xadrez. Verbo help, segue a mesma linha de raciocínio. To help é ajudar, infinitivo. Então, se help eu tenho como ajuda, no caso aí está como verbo ajudar, então o que é que eu acrescento? O ed, e aí se transforma em quem? Helped. Helped, ajudou. Certinho, gente? Tá dando para acompanhar aí a transformação das palavras e os diferentes meios que eles podem ser inseridos. A partir do verbo eu posso transformá-lo, certo? E o exemplo diz, the woman helped the boy. The woman helped. Helped, ajudou. The boy, a mulher ajudou o garoto, o menino. Certinho? Agora, temos mais particularidades? Sim. Esse sufixo ed é usado também nas seguintes situações, para formar adjetivos. É isso mesmo. A gente viu nos dois primeiros slides que nós vimos agora anteriormente, que o ed, o sufixo ed, ele transformou o verbo de presente em passado. Agora, os verbos regulares. Agora, quando transforma um adjetivo, como é que fica esse substantivo passando a ser adjetivo? Temos aí o exemplo, ó, talent, talento. Tá? Então, você tem um talent, você tem um talento. Quando a gente coloca o ed, esse talent passa a ser o quê? Um adjetivo, talentoso, tá? Então, talent, talento, talented, talentoso. E aí a gente tem um exemplo, Anna is talented, ou seja, Ana é talentosa. Entenderam aí que só colocando o ed nessa palavra, nesse substantivo, já se transformou em um adjetivo? E aí a gente tem essa variação também, gente.
a transformação. Outro caso aí, vamos a ele. Temos blue eyes. Gente, blue eyes, olhos azuis. Mas quando a gente coloca blue-eyed, a gente acrescentou aí algo no finalzinho do eyes, tirou esse S e colocou o D, blue-eyed, a gente já tem, ó, que tem olhos azuis. Então, provavelmente alguém que tem olhos azuis. E olha o exemplo como ficou. The blue-eyed character was there. Então, o personagem de olhos azuis, o personagem que tem olhos azuis, estava lá. Entenderam aí a variação? Logo abaixo eu tenho shock. Shock, chocar. Quando a gente acrescentou o ED, se transformou em chocado. Shocked. Então, shocked, chocado. Já se transformou aí no adjetivo. E esse adjetivo está empregado no exemplo. Everybody was shocked because of the accident. Então, a gente tem todos estavam chocados por causa do acidente. Certo? Viram aí a variação que a gente pode ter nas palavras? Uma palavra que é um verbo, ele pode colocar no presente e depois com o ED ele pode ficar no passado. A gente tem também o caso do substantivo, que quando a gente coloca o ED se transforma em adjetivo. Diversas variações que a gente pode ter com as palavras. Então, são os diversos significados que as palavras podem ter e a gente acrescentando aí apenas o sufixo ED. Certo? Agora, temos esse quadrinho aí e o verbo que a gente vai analisar é o do. Então, a gente tem o do aí como verbo fazer. Do também pode ser no sentido de suportar ou lidar com alguma coisa. E pode ser também no sentido de comer. E aí você tem que ver na sua frase qual contexto ele está inserido. Então, por exemplo, primeiro aí, com o sentido de fazer. Can you do me a favor? Você pode me fazer, do aí, fazer, um favor. O segundo, I don't do fish. É no sentido aí, ó, de não suportar. Ele não suporta o peixe. Já no terceiro exemplo, com o verbo do, a gente tem I don't do meat, I'm vegetarian. Gente, diz que ele não come carne. Olha o do aí no sentido de comer. Já que a gente lembra que o verbo comer mais utilizado é o eat. Mas o do, se tiver empregado também em frase, ele pode ter o sentido de comer, se tiver acompanhado do contexto aí relativo a comidas. Certinho? Outro verbo que eu tenho para você é have, muito utilizado também, popular até demais. A gente tem have no sentido de ter, comer e beber, quando a gente está falando de refeições, e também de portar, no sentido de estar com, portar. E aí a gente tem o primeiro exemplo aí, ó. Do you have kids? Você tem crianças? No segundo exemplo, com relação a refeições, I had lunch 20 years ago. Eu almocei há 20 minutos. Tá? Sentido aí, have lunch. Acompanhado da palavra lunch, dinner, breakfast, que são relativos a café da manhã, almoço e janta. Certo? E portar. Do you have my Mastercard? I can't find it. Ou seja, você está com o meu cartão de crédito aí, usando a linha Mastercard, e eu não consigo encontrá-lo. Entenderam aí os significados que o mesmo verbo ele pode ter? E é isso, gente. É polissemia, são os significados que ele pode te dar. Bom, temos alguns substantivos polissêmicos e o que eu trouxe hoje, pen, caneta a princípio, né? Com certeza você, quando vê a palavra pen, você já remete ao vocabulário caneta, mas ela pode ter outros significados, por isso que é essencial a gente saber quais são os significados que a palavra pode nos dar. E aí a gente tem aí, ó, esse exemplo maravilhoso na tela. Pen vai ser utilizado, mas com outro significado. E aí, vamos saber qual é o significado que pen pode trazer pra gente. Bom, se a gente der uma olhadinha, tá? Eu tenho aí, without cattle in the pen, he had nothing else to do. Então, sem gado no curral, ele não tinha mais o que fazer. A palavra pen aí se transformou já em outro significado. Pode ser também curral. Então, como é que a gente sabe? Porque já não pode ser inserida a palavra pen no sentido de caneta. Sem gado no caneta não existe no curral. Entenderam? Agora, se a gente der uma olhada, palavra love. A princípio você olha assim e diz, eu mato essa charada na hora. Amor.
Claro, é o primeiro exemplo que a gente vê na cabeça. Só que love a gente pode também inserir quando estiver acontecendo um jogo de tênis. E aí, quando estiverem falando do placar, love pode ser como número 0. Love vai ser empregado como 0. É isso mesmo. E aí você vai ficar ligadinho. Até tem na tela aqui um exemplo, ó. 15 love quer dizer que está de 15, 15, e love quer dizer 0. Então, em partida de tênis, você pode ver o love como a palavra 0. Certo, gente? Então, são empregos que é muito bom a gente saber, sim. É essencial você aí em casa ter sempre o dicionário ou ter sempre a vontade de aprender quais são os significados que as palavras podem nos dar e inserir. Tenha medo não. Bom, até agora significados foi o que mais a gente viu, palavras também. Mas chegou o momento do Let's Practice Together, que é nada mais, nada menos que a hora de você aí em casa praticar o que aprendeu. E vamos saber qual é o primeiro de hoje, então muita atenção. Bom, nós temos aqui que diz assim, ó, observa-me essa imagem, que a imagem pode nos ajudar. Ela diz, qual opção, vejam só, qual opção não indica a mensagem passada pela estampa da camisa? E aí até eu coloquei a mensagem que está na estampa aí também do lado, tá? Caso alguém tenha algum problema, não consiga compreender. I need some space. E aí eu completei com and you. Gente, quando a gente vê essa pergunta aí na tela, quando a gente vê na camisa, I need some space, tem uma imagem também que se refere. Mas, qual é o significado que não indica algo relativo a space? Palavra em evidência aí é space. Seria a letra A ideia está relacionada a uma pessoa que precisa relaxar, então uma frase I need some space, é isso? Letra B, alguém estressado quer ficar sozinho, olha, Seria a letra C, alguém precisa de mais espaço físico para guardar as coisas, palavra space, tá? Ou ela dá a ideia que é alguém que vai viajar para o espaço. Então, qual dessas 4 opções, uma apenas, ela não indica a mensagem aí passada na camisa? Qual que vocês acham que não tem nada a ver com a frase e nada a ver com a palavra space? Daqui a pouco eu vou dizer quais os significados que a palavra space ela pode nos trazer. Certo, gente? Bom, eu acredito que você aí de casa, acompanhando já as palavrinhas, já teve aí acesso à internet ou a um dicionário e já pesquisou os diversos significados que a palavra space pode nos dar. E é isso mesmo, gente. Façam sempre isso. Tá na dúvida? Corre atrás do significado. E também sei que vocês aí de casa já sabem qual é a frase que não faz parte aí, não indica a mensagem que está passada na camisa. Vamos saber? E vamos saber quais os significados que a palavra space ela pode nos dar? Então vamos lá. Bom, vocês estão curiosos aí em casa, não estão não? Eu estou mega curiosa. Será? Gente, vamos saber qual o significado? A gente tem aí, ó, qual opção não indica? Gente, quem colocou a letra D está perfeito, tá? O suspense foi até bom, né? Letra D, alguém que vai viajar para o espaço. Essa frase não tem nada a ver com o que está escrito na camisa. Por que não? Por quê? Quando a gente fala de space, que quer dizer espaço físico, então a gente está lidando aí com algo relativo a espaço físico, ou pode ser também a área da atmosfera terrestre ou do sistema solar. Então está se referindo a uma dessas coisas, espaço físico ou área terrestre ou do sistema solar. Então se ela não está relativa a nenhuma dessas coisas, então já matou a charada aquele que procurou o significado da palavra space, a letra D. Então, pode ser relacionada a alguém que quer relaxar? Sim, tá? Porque pode ser a algo ao espaço físico, eu preciso de espaço, então eu preciso relaxar. Pode ser alguém que esteja estressado, que queira relaxar também, então eu preciso de space, então eu preciso também de espaço, eu estou muito agoniado, eu preciso relaxar. Ou pode ser ao espaço físico, se alguém quiser guardar algo, precisa de um space, de um espaço. Certinho? Bom,
Finalzinho de aula tem uma reflection, a reflexão de hoje que diz o seguinte: The power of imagination makes us infinite. Então a gente tem o poder da imaginação nos torna, ó, infinitos. Até, menino? Então, ó, kiss, bye bye, até a próxima aula.